Há exatos 20 anos, Mariah Carey lançava o álbum Glitter, ao mesmo tempo que acontecia os atentados do 11 de setembro. Infelizmente, o álbum ganhou o título de atentado na carreira de Mariah por toda a repercussão negativa que ele recebeu pelo aspecto pessoal que a Mariah estava tendo naquele momento da carreira dela, assim como pelos atentados de 11 de setembro e o filme que não teve boa recepção também. Hoje a gente vai conhecer esse disco além dos memes. A gente vai entrar nessa história que envolve muito o aspecto emocional de Mariah Carey, problemas pessoais extremamente graves que ela estava vivendo nesse momento, que muita gente não leva em consideração ou até não sabe que ela estava passando. Então assim, hoje vamos conhecer a história do atentado de Glitter. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. Já tem estampa da Mariah Carey lá, principalmente envolvendo as eras mais importantes dela, que pelo menos os fãs me pediram, que foi a era Rainbow, assim como a era Emancipation. Então vai estar passando aqui as camisetas para vocês verem as estampas. Corre lá, adquire a sua que tá com preço muito bom. A nossa história começa mais em específico em 1997 ainda, quando Mariah lançou seu álbum Butterfly, que se tornava aquele álbum tipo que libertava ela das garras do marido, que ela endossava toda a sua personalidade que tanto tempo ela escondeu pelo efeito conservador que a gravadora insistia em aplicar em Mariah. E ao mesmo tempo que isso daí acontecia, ela também planejava lançar um filme, assim como um soundtrack intitulado All That Glitters, que era assim, planejado para um momento próximo ainda em 97. Porém, o que aconteceu? A Mariah, ao mesmo tempo que produzia isso, ela também foi obrigada pela gravadora a lançar uma coletânea de singles #1. Enquanto a Mariah trabalhava na coletânea, esse projeto All That Glitters ficou completamente em modo de espera. E ao mesmo tempo que a coletânea #1 fez muito sucesso, ela já emendou e lançou em 99 o álbum Rainbow. Então assim, de 97 até os anos 2000, todo o projeto All That Glitters ficou em modo de espera, por mais que ele já existisse. Então, saliente muito bem exatamente este ponto. Ainda nos anos 2000, a Mariah com a Columbia Records, que era a gravadora dela já de começo de carreira, não estavam com uma relação boa. Como Tommy Mottola era o CEO da gravadora e ela tava assim, puta de não conseguir olhar na cara daquele homem mais, e ele queria que a Mariah também saísse da gravadora, ainda tinha um empecilho contratual. Por quê? A Mariah ainda estava devendo para o selo mais um lançamento de álbum. E durante todo esse processo e todos esses traumas, surge a Virgin Records, que é uma outra gravadora concorrente da Columbia, que oferece 20 milhões de dólares para a gravadora liberar a Mariah Carey para eles assinarem ela. Assim, a Columbia Records topa esse contrato, a gravadora paga o valor para outra gravadora e Mariah fica livre para a Virgin Records. Assim, ela assina um dos maiores contratos que já aconteceu na indústria fonográfica, que foi o contrato de 100 milhões de dólares para 5 álbuns de estúdio que Mariah Carey assinou ainda nos anos 2000. Assim ela recebe o primeiro adiantamento dessa parcela e começa a gravar o primeiro álbum que a gravadora queria que ela lançasse. Nesse primeiro projeto, a ideia foi renascer o projeto Glitter, que ainda não estava finalizado. A princípio, a Mariah recebeu total controle criativo nesse momento, e aí ela começou a produzir o soundtrack novamente, trazendo influências dos anos 80, assim como influências de música disco, algo que ela não tinha trabalhado antes nos seus álbuns de estúdio. Nesse momento, All That Glitter se torna apenas Glitter, e no mesmo tempo que acontece a produção do filme, assim como a produção do soundtrack, a Mariah termina com Luís Miguel. E esse término desse
esse relacionamento dela com ele foi muito traumático para Mariah. E depois exatamente disso daí, começa realmente a ladeira abaixo da carreira dela. Devido à pressão que ela estava recebendo de perder o seu relacionamento, estar em uma nova gravadora e cumprindo seu novo contrato, filmar um filme, gravar um álbum, entre outras coisas, Mariah começou a postar uma série de mensagens perturbadoras no seu site oficial e exibiu também um comportamento errático durante vários momentos. Isso daí basicamente era o reflexo de um colapso nervoso que ela estava sofrendo. Uma das cenas mais marcantes que aconteceu durante o lançamento de Glitter foi durante a promoção de Loverboy, que foi o primeiro single desse projeto. Antes da gente chegar nas tretas de Loverboy, vamos entender um pouco o que aconteceu durante a promoção disso daí, que foi tão assim assustador, né? A princípio, a Mariah estava no TRL sem muita gente saber, vamos dizer assim, que ela estava lá. Então, durante um ato de surpresa, ela entra no TRL, que era um programa hiper famoso na época da MTV, empurrando um carrinho de sorvete, distribuindo picolé para todo mundo com uma camiseta de Loverboy. Ela também cantou Loverboy a capela neste momento, bom salientarmos. Porém, durante algum momento lá e toda a descontração que estava rolando, Mariah faz um striptease, tira a camiseta, gira e joga pro povo. Então assim, o Carson Daly, que é o apresentador, o tempo todo ele se mostra surpreso de que Mariah está tendo todas aquelas atitudes. Então por muito tempo ficou um estigma de que Mariah invadiu o programa, arrancou a roupa e deu um surto lá ao vivo. Só que na verdade tudo isso era combinado, tá? O Carson estava completamente ciente de que Mariah ia entrar e o combinado era exatamente ele representar essa surpresa de Mariah Carey está no prédio, entendeu? Então assim, esse foi o ponto. Só que a mídia não interpretou desse jeito. A mídia começou a vender que Mariah tava maluca e que ela entrou no programa simplesmente porque ela tava maluca, arrancou a roupa, deu picolé pra todo mundo e, nossa, tá aí a justificativa. Foi isso. E todo mundo até hoje compra essa história. Além disso, nós tivemos um outro episódio também, que é aquele do clássico meme do rádio cor-de-rosa, onde ela tá lá num momento onde várias pessoas estão lá, uns paparazzi, rede de televisão, e um cara começa a perguntar umas coisas pra ela, ela pega o microfone da mão do cara e começa a falar um monte de coisa. Nesse momento, a Cindy, que é ali a assessora de imprensa dela, arranca o microfone da mão dela e fala pra todo mundo parar de filmar, que ela não ia dar entrevista nenhuma. E a Mariah solta aquele famoso bordão: eu só queria levar positividade para o mundo, vocês veem, eu não posso fazer nada. E sai super frustrada daquela situação. Porém, a Cindy depois veio a falar que a Mariah tava falando muitas coisas fora de contexto, tava incitando brigas ali na fala que ela tava tendo com uma pessoa que revelou algumas coisas sobre ela que ela não gostou. Então assim, a Cindy achou que ia ficar muito pior pro que a imagem da Mariah já estava sendo retratada naquele ponto, né? Porque depois do escândalo do TRL, todo mundo só ficava inventando histórias que a Mariah tava cada dia pior, né? Numa ladeira abaixo aí. E esse episódio só ia complicar mais a situação dela. Então a Cindy corre para tirar isso daí de cena. Alguns dias depois, Mariah começou a postar mensagens e notas de voz estranhas no seu site oficial. Em uma delas ela dizia: "Estou tentando entender as coisas da vida agora, então realmente não sinto que devia estar fazendo música aqui. O que eu gostaria de fazer é apenas uma pequena pausa, ou pelo menos dormir uma noite sem que ninguém me acorde por um vídeo. Tudo que eu realmente quero é apenas ser eu, e isso tudo é o que deveria ter feito em primeiro lugar. Eu não falo muito, mas adivinhe, eu não cuido de mim mesma." Algum momento depois, essas mensagens somem do site da Mariah e assim, a própria Cindy que foi lá e apagou. E segundo a Cindy também, a Mariah estava exausta e assim, tendo o auge dos seus problemas pessoais. Em 26 de julho, a Mariah é hospitalizada e deixa todo mundo chocado com essa situação, porque foi algo que, tipo assim, a mídia já estava acompanhando o que estava rolando com ela, tava todo mundo falando naquele momento e de repente ela vai pro hospital. Então, assim, não foi um momento fácil.
Sites de notícias e programas começaram a relatar em como Mariah ameaçou cometer um suicídio cortando seus pulsos na noite anterior e como Patrícia, a mãe da Mariah, pediu ajuda às pressas para salvar a vida da filha. Só que isso daí não passou de um boato, viu, gente? O que aconteceu foi que a Mariah teve um ataque de fúria, segundo a própria Cindy, e que ela quebrou vários pratos em casa. E nesse ato de quebrar pratos, ela quebrou de um jeito que cortou as mãos dela, assim como cortou os pés dela. Mariah ficou sob cuidados dos médicos por mais de 2 semanas, seguido por uma ausência prolongada do público. Mas em abril de 2018, Mariah revelou à revista People que ela foi diagnosticada naquele dia com transtorno bipolar. Com toda a situação que a Mariah estava vivendo no mês de julho, a Virgin Records ficou com medo de lançar naquela situação, porque a Mariah não ia conseguir promover Glitter, assim como não ia conseguir promover a trilha sonora. Então eles acharam melhor e mais viável atrasar por 3 semanas o projeto, colocando assim a data de lançamento em 11 de setembro de 2001. Nancy Berry, inclusive, que era a presidente ali da gravadora naquele momento, ela deu um depoimento falando exatamente sobre a Mariah estar cuidando da sua saúde, precisar de um tempo para ela, mas que as coisas não estavam canceladas e que Mariah estava super afim de voltar o mais rápido possível para lançar o projeto. Um outro ponto que atormentou muito Mariah nesse momento, que como eu disse agora mesmo antes de falarmos do TRL, foi o aspecto da música Loverboy. Por quê? Loverboy foi usada, vamos dizer assim, por Tommy Mottola para atacar Mariah Carey. A Mariah já estava fragilizada e aquilo foi meio que assim um dos piores pontos para fazer com que ela surtasse de vez. Originalmente, Mariah tinha sampleado a melodia e o refrão da canção Firecracker do Yellow Magic Orchestra de 1978, usando um sample ao longo do refrão e da introdução. Nos primeiros trailers do Glitter, a versão original de Loverboy aparece, com o sample sendo utilizado. Só que quando a música é lançada, eles retiram o sample e muita gente não entendeu por que isso aconteceu naquele ponto. Só que aí, subitamente, a música aparece usada na canção da Jennifer Lopez, I'm Real, que seria meio que a substituta de Mariah Carey naquele momento para Tommy Mottola dentro da Columbia Records. Então assim, foi uma situação muito ruim, porque o Tommy começou a usar a J-Lo para atacar a Mariah nesse período todo. Inclusive, um dos produtores da canção revelou esse intuito do Tommy Mottola. Não era algo que foi especulado. Ele revelou que o Tommy mandou ele colocar o sample na música da J-Lo, tá? Então assim, ele planejou e arquitetou tudo para poder atacar a Mariah nessa situação aí. Assim, quando chega 11 de setembro, o álbum é lançado oficialmente e por Nova York inteira uma grande quantidade de cartazes de Glitter é espalhada, exatamente para poder divulgar aquele lançamento tão esperado de Mariah Carey e a sua volta mesmo com o lançamento de novas músicas quase 2 anos depois do seu último disco, que foi o Rainbow, que fez bastante sucesso. Só que aí, gente, no meio da manhã daquele dia acontece os atentados de 11 de setembro às Torres Gêmeas e simplesmente os Estados Unidos entra em total pânico, com todos os locais fechando suas portas, com as pessoas voltando para casa, cancelando todos os compromissos daquele momento, e simplesmente foi um pânico generalizado, porque ninguém sabia o que poderia acontecer depois daquilo. Você pensa, 3 aviões, gente, 3 foram jogados em cima de uma cidade imensa. Então assim, foi uma coisa muito catastrófica. Com isso, tudo se fechou para Mariah Carey e nesse período o álbum teve um fracasso comercial enorme, assim como também o filme Glitter foi um fracasso de bilheteria. Depois que isso daí aconteceu, a Virgin Records não estava mais afim de trabalhar com a Mariah e eles queriam terminar o contrato com ela, ou seja, dispensar a Mariah da gravadora. Nesse período, como a Mariah tinha assinado um contrato de 5 álbuns, eles teriam que pagar como se fossem vamos dizer assim, sabe quando os direitos trabalhistas da Mariah para poder dispensar ela da gravadora, já que era algo que iria partir deles. Assim, eles fazem uma cláusula lá do contrato que eles pagariam 28 milhões para soltar a Mariah e deixar a Mariah agora fora da gravadora deles. E assim eles fazem. Eles pagam o dinheiro e libertam a Mariah.
Só, gente, que naquele momento a Filthy Press era muito pesada, né? As fake news rolavam a rodo. E a Mariah, assim como a gravadora, estavam sendo vítimas de uma guerra entre elas midiática, né? A gravadora falava uma coisa, a mídia falava outra, e aí ficava toda aquela situação. E a Mariah tava com uma relação ruim com a gravadora. Eles azedaram mesmo a relação deles. Então, assim, por tudo que aconteceu, pela gravadora depois de dispensar a Mariah, ela chegar no fundo do poço emocional disso daí, ela toma a melhor atitude possível. Ela resolve sair dos Estados Unidos e vai passar 5 meses na Itália. Foi fundamental para cuidar da saúde mental dela. Durante esse período, a crítica estava massacrando o Glitter, porque como tudo isso aconteceu num curto prazo de tempo, a crítica ainda estava matando a Mariah dentro dos Estados Unidos. Então ela resolveu sair do país e parou de ver aquela situação. Mas das coisas que eles chamavam Mariah, para vocês terem uma ideia, foi o próprio exemplo de que o AllMusic fez de críticas ao álbum, em que o crítico chamou o álbum de bomba de Chernobyl. Olha o nível. Então, assim, talvez seja a primeira vez que esse tipo de uso dessa frase foi usado para definir um álbum, né? Foi com o Glitter da Mariah lá em 2001. Porém, em 2017, muitos anos depois, reconhecem esse trabalho à frente do tempo de Mariah, né? É impressionante como muitas vezes a crítica atacou trabalhos pop no passado que se tornaram álbuns extremamente culturais, né, que tem assim um impacto imenso na sociedade e que as pessoas, tipo assim, viraram as costas muitas vezes no passado por ser trabalho pop de mulher, né? Era impressionante como que a crítica sempre foi machista, né? E só agora que isso tá melhorando. Enfim, em 2017 eles refazem uma nova crítica ao álbum e dizem que Lead the Way é uma das melhores, olha só, músicas que a Mariah Carey fez na carreira dela e uma das músicas mais injustiçadas que ela também já teve. Inclusive dizem que é a melhor performance vocal dela dos anos 2000. Isso daí foi relatado pela revista Billboard, tá? Então, olha só o renome envolvendo isso daí. Então, renascer esse álbum foi um ponto interessante naquele momento que a Billboard fez. Em novembro de 2018, o álbum se tornou o assunto de uma campanha dos fãs de Mariah que prepararam para o seu 15º álbum, Caution. Eles promoveram na rede social a hashtag Justice for Glitter. A campanha resultou no álbum alcançando o primeiro lugar nas paradas de álbuns do iTunes em vários países, incluindo os Estados Unidos e top 10 em vários outros do mundo. Os fãs fizeram isso exatamente porque esse álbum da Mariah não conseguiu chegar em primeiro lugar. E como ele é um álbum que tem muitos fãs fiéis, acaba que o público resolveu assim compensar o que antes eles não conseguiram fazer por Mariah. Então, na era digital, o álbum finalmente conseguiu ter o seu primeiro lugar. Então, o que a gente conclui do atentado de Glitter, né? O que a gente conclui de todo o movimento Glitter na carreira de Mariah? O álbum ficou com uma recepção negativa exatamente por tudo que estava acontecendo com Mariah. Não é o aspecto do álbum ser bom ou ruim. A crítica naquele momento avaliou simplesmente as atitudes da Mariah, levar em consideração o quanto ela estava mentalmente abalada. Eles não levaram em consideração, de fato, a qualidade do projeto. Foi por isso que demorou tanto tempo para as pessoas entenderem por que Glitter cresceu tão bem nas pessoas 20 anos depois, né? Conta pra mim agora aqui qual que é a sua relação com Glitter, o que vocês acreditam dessa história, como vocês entendem essa história, que eu quero saber a opinião de vocês. Combinado? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.